Good morning, sétimo ano. How's it going? Tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem, graças a Deus. Espero que com vocês também. Esta semana estamos dando início à 12ª semana de aulas remotas da Escola Educar. E essa semana a gente vai continuar falando aí do Simple Past, agora nos verbos regulares e irregulares, né? Misturando tudo, tá? Mas com foco aqui nos verbos irregulares, tá bem? Então, vamos ver como é que funcionam aí essas coisas, né? Essas estruturas, esses verbos, tá bom? Pra gente poder começar e já fazer a revisão para a prova final, tá? Então, o passado simples e o passado contínuo são utilizados para falar de ações completadas no passado. Porém, o passado simples foca na ação realizada e o passado contínuo na duração dessa ação. Vamos ver alguns exemplos aí do Simple Past. Yesterday, I had an important meeting, tá? Eu posso colocar esse yesterday no finalzinho da frase. Por exemplo, eu posso colocar I had an important meeting yesterday, tá? Last week, I went on a business trip. Da mesma maneira, eu posso colocar o last week no finalzinho da frase. I went on a business trip last week, tá bom? No passado contínuo, ou seja, no past continuous, assim como em todas as formas contínuas do inglês, é necessário o uso do verbo to be e o verbo da ação no gerúndio, com o gerúndio em ing. Então, vamos ver alguns exemplos aí, ó. Past continuous example. At 8 a.m. I was eating breakfast. Então, às 8 da manhã, eu estava comendo meu café da manhã. Agora, uma pergunta. Where are you an hour ago? Onde estava você uma hora atrás? I was having lunch with my manager. Eu estava almoçando com o meu gerente, ok? Deixa eu mudar minha câmera aqui para ficar mais fácil para vocês. Vou pegar meu apontadorzinho também para eu colocar aqui para mostrar para vocês. Então, essa semana a gente vai realizar uma pequena revisão sobre esse assunto e vai trabalhar com os exercícios da apostila volume 2 e também um exercício com vídeo, tá? Eu selecionei, se não me engano, 2 páginas de exercício, aonde a gente vai poder ver o erro da sentença e corrigir esse erro. E aí eu explico por que tem que ser desse jeito, tá? Vamos ver se assim fica mais claro para vocês, tá bom? Então, vamos ver lá. Esse exercício tá na apostila do volume 2, no capítulo 4, e o nome do capítulo é I'm Groot, tá? Na página 47, o exercício Let's Practice 2, e aí tá escrito assim... all the following sentences have a mistake. Rewrite them completely. Então, todas as seguintes sentenças têm um erro, a mistake. Aí, vocês vão reescrevê-las completamente, tá? Lógico, corrigindo, tá bom? Então, vamos ver aí. Aí, eu fui colocando assim, todas as que estão no livro já feitas lá, estão erradas, né? E aí, eu fui colocando, fui marcando o que é que tinha que mudar em vermelho e fui explicando cada uma delas, tá bom? Então, vamos ver. Lisa called you. Ó, essa frase está errada. Por quê? Porque no passado simples, para a gente realizar perguntas, a gente precisa colocar o auxiliar did no início da sentença, tá? Desde que não seja com o verbo to be junto, tá bom? Então, a certa vai ficar Did Lisa call you? Tá bom? E vejam que o verbo volta para a forma do infinitivo, tá? Eu comecei da letra C, porque a letra A e a letra B is done for you. Tá feita para você, tá? Letra D, letra D. Did they be good students? Então, ela está errada. Por que ela está errada? Eu acabei de dizer, ó. Eu não posso colocar auxiliar no passado did com o verbo to be, tá? Então, nesse caso, apareceu o verbo to be, eu não vou usar o auxiliar. Eu vou usar o próprio verbo to be para fazer o passado. Então, no caso, estudantes, o passado do verbo to be é o were, eles, né? Então, were they good students? Eles eram bons estudantes, né? Então, quando a gente usa o verbo to be, a gente não pode usar o auxiliar did nas perguntas, tá bom? Letra E. Your trip was nice. Também está errada. A gente já viu que para verbo to be, ó, a gente tem que fazer ele sem o did, e no caso de pergunta, ele vai para o início da sentença. Então, ele vai funcionar como um verbo auxiliar e também como verbo principal dessa sentença. Então, was your trip nice? Né?
a sua viagem foi boa, tá? Nesse caso, então, comparando com a que está errada, a posição do verbo to be está na posição equivocada, tá bom? Letter F. Did they have air conditioning at the hotel? Está errada. Por quê? Vamos ver. Did they have air conditioning at the hotel? Ó, quando a gente faz pergunta, deixa eu tirar minha câmera. Quando a gente faz perguntas no Simple Past, o verbo da ação, ele volta para sua forma no infinitivo normal, tá? Então, aqui, ó, aqui tem dois, é como se eu tivesse dois passados aqui, ó, tá? Por exemplo, eu usei o passado, o auxiliar, que é o did, para fazer o passado simples, e eu não posso usar o verbo principal da ação no passado também. Eu tenho que voltar com ele para o infinitivo, tá? Então, esse é o erro aqui. Letter G. Did Pope Benedict XVI was from Germany? Então, o Papa Bento XVI era da Alemanha? Então, ela está errada. Por que está errada, gente? De novo, olha aqui. Did com was. Não pode. Did com verbo to be, that's impossible. É impossível, tá? Então, eu vou eliminar o did e vou pegar o was e vou trazer ele para frente da sentença, porque é uma pergunta. Was Pope Benedict XVI from Germany? Tá bom? Então, tá explicando aqui, ó. Não se pode usar o auxiliar did com o verbo to be e muito menos no passado, tá bom? Passado com auxiliar, não pode. Na sequência, temos Anthony de Saint-Exupéry didn't traveled around the world. Ok, está errada. Por quê? Eu tenho aí didn't e tenho traveled, né? O didn't já é o auxiliar do passado para negar. Didn't, né? Ou did not, tá? E aí eu não posso colocar o verbo travel no passado também. Então, Anthony de Saint-Exupéry didn't travel, tá? O verbo volta para o infinitivo around the world. Quando faço negativas, o verbo volta para a forma do infinitivo normal, da mesma forma que eu uso nas interrogativas, ok? Continuando aí, vou mudar de novo. Agora, o capítulo 4, na página 47. Agora a continuação do mesmo exercício, tá bom? Letter I. The actors from Friends didn't be friends in real life. Então, os atores da série Friends não eram amigos na vida real. Ela está errada. De novo, eu tenho didn't be. Eu não posso usar. Apareceu o verbo to be, gente, eu não posso pôr auxiliar, tá? Nem no presente e nem no passado, ok? Então, vamos ver lá. The actors from Friends weren't or were not friends in real life, tá bom? Letter J. When I went to Paris, I now visited the Louvre Museum. Está errada. Por quê? Porque eu não posso colocar só o not, tá? Nesse caso, é necessário utilizar o auxiliar did negando. Então, é didn't, tá? Então, when I went to Paris, quando eu estive em Paris, quando eu fui para Paris, I didn't visit the Louvre Museum. Então, eu não visitei o Museu de Louvre, tá bom? Letter K. Patricia and Cesar now were at the party. Ó, está errada. Por quê? Aqui na frase onde está escrita no livro, está invertida a posição aqui. Were not, tá? O certo é were not ou então weren't. Então, vai ficar Patricia and Cesar were not or weren't at the party. A posição das palavras está invertida na frase. Note também que, diferentemente da sentença acima, né, da letra J, aqui nós não podemos usar o didn't, tá? Porque estamos usando o verbo to be. Letter L, Antonio did not found the apartment he wanted. Tá errada. Por quê? Porque se eu tenho did not ou didn't, eu não posso usar o verbo no passado, found. Eu vou ter que usar ele no infinitivo, find. Então, Antônio did not ou didn't find the apartment he wanted. Tá bom? Ok, guys. Agora a gente tem aí uma atividade. Deixa eu passar para cá. A gente tem uma atividade aí
onde eu mostro para vocês aí um pouquinho sobre o Simple Past. Aqui, entre parênteses, eu tenho os verbos, tá? Para vocês colocarem no passado simples. Todos eles são irregulares e aí vocês vão ter que checar na listinha de verbos lá da apostila de vocês no final da apostila. Mas antes disso, vocês vão assistir ao vídeo ao lado, tá? Podem baixar o PDF, podem acessar pelo PDF ou então procurar pelo nome do filme aqui, tá bom? No YouTube, ok? Na sequência, deixei um recadinho para vocês aí e a partir dessa semana a gente vai começar a trabalhar com alguns idioms, que ao contrário do que parece, a palavra idioms é um falso amigo, um false friend, porque significa expressões idiomáticas. Então, leia o roteiro de estudos com atenção, faça as atividades pedidas na apostila, marque a sua presença nessa aula acessando o formulário que está na descrição desse vídeo e, se quiser, deixe um comentário abaixo com dúvidas. Vamos ver o idioma de hoje? Don't drop the ball again. Não pise na bola de novo. Ok, guys? See ya!